E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Pai Santo, mais uma vez estamos aqui na sua presença. Senhor, vimos para lhe agradecer porque o Senhor tem nos dado vida, saúde e proteção. Vimos porque o Senhor tem nos eleito antes da fundação do mundo para que pudéssemos estar aqui como a sua noiva, Senhor. Esta é uma graça que nós temos, Pai, diante de tantos que podiam estar aqui e não estão, Senhor. Pai, reconhecemos que somos homens pecadores. Antes que falássemos a sua palavra, Senhor, pedimos, Pai, que possa nos perdoar as nossas falhas desta manhã, perdoar as nossas transgressões, perdoar, Pai Santo, a perversidade que temos trazido, Pai, pelas obras, assim como pelos pensamentos, Senhor. Pai, somos homens, ainda estamos nesta terra, Senhor Jesus. Queremos a sua graça, Pai, para que possa, Senhor Jesus Cristo, superabundar diante de nós. Pai eterno, entregamos a Ti nesta manhã a todos aqueles que procuram socorro de Ti, Pai, que o Senhor possa dar a sua mão de socorro. Pai, pelos enfermos, o Senhor possa os curar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai Santo, nesta hora, Senhor, queremos pedir que a sua mão, para além de nós que estamos aqui, possa ser estendida ao nosso pastor, Senhor. O Senhor tem chamado para o seu propósito lá no canto do mundo onde ele está agora, Pai. Senhor, lhe ajude em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, seja com esta igreja, seja com o seu povo nesta cidade, e de tudo quanto temos planificado, Senhor, pedimos a sua dianteira, Pai. Porque se formos nós a fazer, em vão estaremos fazendo. Queremos sentir a sua mão neste negócio, Senhor Jesus. Pai Santo, esta hora me entrego a Ti, para que o Senhor possa me usar, Senhor, apenas como um vaso para trazer a mensagem ao seu povo. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, abra o entendimento de cada um que está aqui e nos transforme pela sua palavra. Não nos deixe sair como entramos, Senhor, mas queremos ser transformados neste lugar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar enquanto a nossa irmã vai doar o hino. Que prazer será ver Jesus. Eu parei pra pensar
aguardam. Oh, queridos, vinde a mim. Ao pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor. Foi finda toda dor, desespero e aflição, quando Jesus nos estender sua mão. Que prazer será sua face contemplar, que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir e dizer aos que o aguardam: oh, queridos, vinde a mim. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Graças a Deus. Deus seja louvado. É bom quando nós entoamos os hinos, né? O nosso pastor tem nos ensinado que os hinos nos dão coragem para marcharmos, nos dão força. Os hinos nos ajudam muito nos momentos em que nós estamos angustiados. Eles podem nos consolar. Então, e continuamos com a nossa marcha. É bom cantarmos ao Senhor, não? É bom ainda quando sentimos o regozijo na alma, e o regozijo não que se demonstre pela manifestação corporal, de dançarmos, né, movimentarmos, porque há um ritmo que nos alicia, mas quando a mensagem toca o nosso coração e nós dançamos no espírito. É isso que nós queremos, não dançar no físico, para sermos contemplados, que o irmão fulano dança muito, ou a irmã fulana aí dança muito. Estará a dançar apenas para os homens, não estará a dançar para Deus. Mas melhor é aquele que dança no espírito. Se a mensagem toca o seu coração, você dança no espírito. Isto é o que o profeta nos ensina. Mas é contrário ao mundo hoje, né? Ao mundo religioso. Vemos cheio de espetáculos acontecerem. O espetáculo está em todo lado. Não é? Pode apanhar aí cheio de bagunças aí, batuques, tudo está lá. Transportar o mundo para dentro da igreja. Mas não é isso que nós, como filhos de Deus, temos que fazer. Amém? Certo. Então, amados, temos a mensagem para hoje. Uma mensagem que já lemos, escutando sua voz.
É uma mensagem que foi pregada em 1958 pelo profeta, em Jeffersonville, Indiana, tradução Goiânia, esta aqui, que eu vou passar aqui a ler, mas também tem tradução que é da voz de Deus. Mas antes de entrar nessa mensagem, escutando a sua voz, há uma outra mensagem relacionada que eu queria trazer. São 3 parágrafos para depois entrar nessa mensagem. É mensagem: a palavra falada é a semente original, primeira parte. Esta foi pregada 18 de março de 1962, em Indiana, também tradução Goiânia. Então vou ler o parágrafo 29, 30 e 31. O profeta diz assim: alguns anos atrás eu ouvi que uma mulher que com sua língua lambeu rádio que toca, enquanto misturava o para colocar em ponteiros e mostradores de relógios. Isto matou a mulher. Então esta mulher morreu, que lambeu rádio. E anos mais tarde guardaram seu crânio para uma autópsia. Eles disseram que podiam pegar os instrumentos, seja o que for, ousava, e colocavam contra aquele osso do crânio, e com o ruído você ainda podia ouvir aquele rádio dentro do seu crânio. Depois de ela estar morta há anos, o rádio sempre permanece. Vocês estão entendendo isso que estou a ler? Certo. Parágrafo 30. A palavra de Deus sempre permanece. Amém. A palavra de Deus sempre permanece. Mas o que pode passar? Os céus podem passar, a terra pode passar, e tudo que nele existe pode passar, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Agora, o profeta neste parágrafo 30 diz: me foi dito que se pudéssemos apanhar um instrumento que pudesse captar isto, e isto é a voz humana, a minha voz, esta voz, estou tirando aqui, a minha voz que falo hoje, daqui a 10 mil anos ainda poderia ser captada no ar. Você crê também nisso? Esta voz que estou falando, daqui a 10 mil anos ainda poderia ser captada no ar. É como jogar uma pedrinha no meio de uma lagoa. E pequeninas ondas, depois de cair, podem ser vistas com os olhos. Ela segue em frente até alcançar a margem. Já fizeram essa experiência uma vez ou já viram? Amém. Amém. E as ondas do mar, as ondas do ar, das nossas vozes, seguem viajando ao redor e ao redor do mundo. Portanto, então, nossa voz, o que dizemos será o nosso julgamento. O que dizemos, o que sai da boca, essa voz, o que nós dizemos é que ela poderá ser propagada com as ondas sonoras e estar lá durante 10 mil e tantos anos. Isto que nós falamos hoje, isto que estou tirando aqui pela minha voz, o profeta diz: o que dizemos será o nosso julgamento. Amém? O que sai desta boca é o que vamos encarar lá naquele dia. Será o nosso julgamento. Nosso testemunho se levantará bem à nossa frente. Nossas próprias vozes ecoarão nos nossos próprios ouvidos. Nossa voz estaremos ouvindo nós no dia do julgamento de Deus, quando o seu grande instrumento captará cada voz que foi falada, cada palavra que foi murmurada.
mesmo que estivesse dentro das mantas, com a sua esposa, ou sozinho, você murmurando contra seu irmão, e se naquele dia isto vai aparecer. Isto leva-nos a uma reflexão, não é? Então, nestes lábios devem sair coisas que quando naquele dia formos encarar, que seja algo que não nos condene. E esses lábios foram feitos não para podermos proferir coisas que um dia nós depararemos com ele no julgamento. Diz que não, esta voz não morre. Ela estará lá a servir de testemunho daquilo que falou, onde quer que seja, disse daquilo que murmurou, onde quer que seja. E quantas coisas já murmuramos, e quantas coisas já falamos, e quantas falamos até contra o nosso próprio irmão que está sentado ao nosso lado. O que nos importa naquela hora é que ele não possa ouvir o que estamos a dizer. Até fala assim, não pode falar, irmão, estou a falar para vocês só. Mas escute aqui, há como aqui se guardar isso? Não, você vai deparar naquele... Assim como disse mesmo. E isso é preocupante, não? Muito preocupante. Não há segredo. Você pode pensar que está a segredar, e tanto segredo você já segredou. Então, escute isso, que isto tudo vai sair, tal como disse. É tremendo isso. Mas o profeta nos diz assim, que isso tem alguma via de escape. Ele diz assim no parágrafo 31. Agora, há somente uma maneira para parar aquela voz que foi errada. Aquela voz que eu falei contra o meu irmão, mesmo ele não sabendo, mas eu falei. Mesmo ele não ouvindo, mas eu falei. Disse o profeta. Disse, há somente uma maneira para parar aquela voz que foi errada. Isso é o arrependimento. Amém? Amém. É o arrependimento. Somente Deus pode parar isto. Se não fosse, isto seguiria e te encontraria na eternidade. Temos via de escape, não temos? Temos. Muita coisa aconteceu conosco, muita coisa nós fizemos. Mas, pela graça, ainda há uma via de escape. Isso é pelo arrependimento. Só Deus é quem pode parar isso, para que não se encontre com esta voz naquele dia lá. Se não fosse isso, você seguiria e te encontraria na eternidade. Portanto, Deus sendo perfeito e a sua voz eterna, a sua própria voz terá que superar isto. A voz dele vai superar tudo isto. Isto é bom, não? Portanto, ele deve ser perfeito em cada decisão, pois quando ele diz algo uma vez, isto tem que seguir todo o caminho e voltar ao julgamento. Amém? Bom, estamos a falar de voz, escutando a sua voz. Relendo as escrituras, começando o parágrafo 3, na mensagem escutando a sua voz, os que têm podem acompanhar, e poderei até alguns parágrafos saltear, não é? Para podermos ganhar nosso tempo, mas vai acompanhar. 3. Agora, tenho escolhido como tema, nesta manhã, o profeta falando, escutando sua voz. Leremos em 1 Samuel capítulo 3, assim diz a palavra de Deus. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vê? Você, o que é uma visão? O profeta perguntando. Vê você o que é uma visão? É a palavra diretamente de Deus. Amém? Diz, é a palavra que vem diretamente de Deus. E vocês sabem que Deus nunca falou sem antes levantar os seus homens. Que homens? Profetas. Para trazer o assim diz o Senhor. Não havia visão manifesta naqueles dias. Se você vê o que é visão, é a palavra vindo diretamente de Deus. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos
se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele. O Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna-te deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Essa é a escritura na qual o profeta sustentou esta mensagem. A mensagem escutando a sua voz. Bom, parágrafo 4 dessa mensagem, eu vou começar a ler para os irmãos. Apenas estamos aqui para ouvirmos essa mensagem. Parágrafo 4. Ouvir a voz de Deus naqueles dias era uma coisa muito rara, porque não havia nenhuma visão manifesta. Então o profeta falava. Naqueles dias em que aconteceu este fato, disse, era difícil, porque não havia nenhuma visão manifesta. Amados, eu estou vendo se naquele dia a voz de Deus para ser ouvida era rara. E eu estou tentando trazer isto para esta era em que nos encontramos, que a voz de Deus também está sendo rara para ser ouvida no mundo religioso. Por que eles não ouvem? Porque eles não têm um mensageiro. Eles não têm um profeta. Eles não poderão ouvir, porque não tem um profeta a quem Deus confia para dar um assim diz o Senhor. Estão fazendo o que estão fazendo sim, mas não é o assim diz o Senhor. A verdade, continuando, a verdadeira voz de Deus era uma coisa raríssima, porque naqueles dias as pessoas haviam se separado. Tinham uma igreja que não ensinava nem seguia os mandamentos de Jeová. Tinha um ministro chamado Eli que havia se apartado, tinha se afastado de Deus e somente ensinava os preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. Isto não é o que está acontecendo hoje? Sim, buscando aquilo que as pessoas precisam de ouvir. Mas a palavra não é aquela que deve ser buscada para oferecer segundo o desejo do povo. Não. A palavra é que nós temos que receber a palavra tal como ela é. Amém. E vivermos a palavra tal como ela é. Mas o que se viu lá pelo profeta está sendo relacionado exatamente com o que está acontecendo hoje. Disse, havia se separado. Tinha uma igreja, sim senhor, que também ensinava, mas ensinava o quê? Disse, ensinava mandamentos, não ensinava mandamentos de Jeová. Tinha sim ministro, que era Eli, disse, havia se apartado de Deus, somente ensinando preceitos das coisas que as pessoas desejavam crer. E isso é um paralelo exato ao dia de hoje, o profeta falando. Ele instruía as pessoas e tinha seus membros favoritos. Além de mais,
instruía os seus filhos como tomar a melhor carne da oferta com o garfo. Isso 1 Samuel 2, 13 a 14. Se vocês forem ler, há onde ver uma tristeza que aconteceu naqueles dias. E tal igual também está acontecendo hoje. Você pode perceber que não está acontecendo, mas é tal igual tipificado. Leiam nesta porção de escritura, vocês vão perceber uma tristeza tremenda na casa do Senhor. E chegou a uma situação em que a oferta era a coisa de mais importância. E Eli não tinha muito cuidado quanto à maneira que manejava os mandamentos do Senhor. Isso é triste, não? É triste. E a genuína palavra de Deus era uma coisa rara. 5. Assim é também hoje. Nós assistimos à igreja, encontramos as pessoas tentando algum programa gigantesco. Nós queremos aumentar nossa denominação neste ano, programa dos homens, para tantos e tantos mil e mais. Tragam sua carta e outra igreja, una-se conosco. Nosso alvo é outro 1 milhão para este ano. Temos tantas coisas como esta, tratando de ganhar as demais denominações. E ao fazer isto, temos deixado cair as normas bíblicas. Temos nos separado da palavra e temos começado a pregar diferentes coisas. Amados, não é de admirar que hoje pregam-se coisas que não são escrituras ao povo. Isso está-se a pregar. Coisas que os que estão por frente, eles se organizam. A igreja hoje está sendo organizada para poder ensinar ao povo o que deve receber. Agora, isto o profeta disse, afastaram-se da palavra. E tal como naquele dia aconteceu. Assim sendo, cada igreja está ensinando coisas diferentes. Agora, sem dúvida, 6. Os profetas falaram destes dias. Quais dias? Que viriam dias campanhosos, em que já não se ensinava mais a palavra, mas ensinava-se mais a doutrina dos homens do que a própria palavra. Isso já tinha sido visto há muito tempo, mas hoje está se cumprindo. Por isso a palavra, tudo que é profecia, amados, não falha. E hoje estamos vendo isso acontecendo nas igrejas. Os profetas falaram destes dias, verdade. Disseram que viriam dias quando ensinariam doutrinas de homens em vez de doutrina de Deus. Já temos visto tanto disto e tem progredido tanto até o ponto em que nestes dias a palavra do Senhor é uma coisa muito estranha. E é muito estranho ouvir alguém dizer, assim diz o Senhor. Temos muitas personificações disto. Satanás, em verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado as pessoas temiam isso, sem que fosse diretamente de Deus. Temiam ouvir estas coisas, sem que fossem coisas que desciam diretamente de Deus, onde se pedia até prova disto. Mas hoje é normal receber a palavra, aquela torcida, sem o povo poder questionar se isso vem de Deus ou não, se é de Deus falando ou não. Isso é difícil. Isso é estranho. E é muito estranho ouvir alguém dizer assim, hoje. Assim diz o Senhor. Isso é muito estranho. Temos muitas personificações disto. Satanás, é verdade, está ocupadíssimo. Há algum tempo passado, as pessoas temiam isto, sem que fosse diretamente de Deus. Porém, nestes dias não tem cuidado de nada. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar a pessoa que diga. Aleluia. É raro encontrar a pessoa que para com esta palavra. Como parar? Se não tem o profeta da era, se não tem o profeta que foi vindicado para trazer essa mensagem neste tempo, nesta era de Laodiceia, como pregar a verdade? Não pode pregar a verdade. Só você pode pregar, por quê? Porque Deus, Ele sempre confiou no homem, nos seus homens. Quem são esses homens? Profetas. Ele nunca trabalhou sem que revelasse o seu segredo nos homens que são profetas, para trazer esse assim, diz o Senhor, ao povo. Tal como fez com Moisés.
Tal como fez com tantos outros profetas. Ele sempre levantou o profeta para trazer a palavra. Nunca levantou escolas teológicas para trazer a palavra. Contrariamente ao que está sendo feito hoje. E isso afasta as pessoas da verdade. Afasta. É uma coisa rara ouvir a voz do Senhor e também encontrar pessoas que digam: o Senhor me falou. Estas coisas já não se encontram entre as pessoas. Sucedia nos dias passados que os irmãos oravam toda noite em seus lares. Estavam em ordem, segundo o livro do Senhor. E Deus tinha preeminência nos lares. Agora, temos tantas coisas tomando esta preeminência. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e a tal personagem estará na televisão. Ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. O profeta naquele dia já tinha visto o que está acontecendo hoje. Que o tempo seria escasso até para os cristãos, os ditos cristãos. Para orar, o profeta disse que naqueles dias nos lares era notório em termos um lar que orava, que buscava a Deus. Mas hoje há muitas desculpas, há muita justificação por falta de tempo, porque o Satanás nos trouxe entretenimento para não podermos orar, para não podermos adorar a Deus e não servirmos a Deus. Há muito entretenimento. E ele está ocupado ainda a trazer mais outros entretenimentos. E um dos maiores entretenimentos é este que está aqui, muito bem próximo de cada um de nós. Este é que nos faz separar da presença de Deus. Muitas vezes, ao invés de estarmos... Amado, eu dizia no culto passado, de que só o fato de nós acordarmos é um milagre muito grande que Deus está operando nas nossas vidas. E isto merece dobrar os nossos joelhos para termos pelo menos uma marca de agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Mas nós nos ocupamos nisto aqui. O Satanás ainda está procurando mais entretenimento para nos trazer. E frouxamos nesta obra, que seria uma boa obra para um cristão, de poder orar. Mas escutem o que o profeta nos diz. Não se pode ter o culto de oração em certa noite, porque o tal e aquela personagem está na televisão, ou haverá alguma outra classe de necessidade indiscreta para ocupar o tempo. E resulta que não temos tempo para escutar a voz do Senhor. Isto é uma realidade, não temos tempo. E aqueles que se dizem ser cristãos se ajoelham para orar e simplesmente dizem algo como: Senhor, abençoa a mim e a minha família e cuide de nós. Boa noite, já estamos a dormir. Tornamos tão frouxos. Eu não sei se é pela experiência demasiada ou porque já somos anciãos demais. Anciãos são aqueles que estão na mensagem já há bastante tempo. E essa obra de orar muitos estamos a deixar para os mais pequenos que estão sendo convertidos hoje. Mas você é um cristão. Não existe um cristão de ontem nem de hoje. Você é um cristão. Se foi convertido há 20 anos, se foi convertido há 1 minuto, todos nós somos filhos de Deus na mesma dimensão. Amém. Deus viu assim que estaria neste celeiro aqui. Não importa se a semente entrou ontem ou esta entrou hoje, ela é semente, pronta para produzir. É semente. Mas estamos aqui já frouxos, muito frouxos. E depois, o que diz? E ao amanhecer, o dia seguinte diz: bom dia, Senhor, guia-nos através do curso deste dia. Amém. É frouxo demais isso, não é? Ocupação. Por quê? Eu estou fazendo o cálculo do meu tempo. Se eu orar bastante tempo, estarei atrasando no meu trabalho. Mas, amado, esquece que este trabalho é Deus permitindo que você o tenha. Amém. Se você estiver buscando a voz dele
não há nada que vai interferir no seu trabalho lá. Porque você está servindo a Ele, está buscando a Ele. Não há nada. 7. Devemos esperar no Senhor. Amém? Profeta nos exortando, devemos esperar no Senhor. Nós falamos tanto e não damos oportunidade de que Ele nos fale. Devemos orar e orar até que nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar sua voz. Amém. Os que escutaram a voz de Deus, primeiro buscaram nele. Buscaram nele. Está que o profeta disse, oramos até que chegamos na presença de Deus. Até que a nossa alma chegue à presença de Deus. Então poderemos escutar sua voz. Porém, hoje em dia, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer e tanta gente está escutando e seguindo onde pode ir e se divertirem. E a maioria deles professam ser cristãos. Há muita coisa nos entretendo. Satanás está muito preocupado ainda em multiplicar o entretenimento para nós. Mas há uma segurança. Não há segurança? Sim. A Bíblia diz, esse entretenimento poderá desviar a atenção daquele que não é eleito. A Bíblia diz, o eleito, se possível fora, seria enganado. Mas se você é eleito, eu estou certo, você não será enganado. Poderá estar a passar nesses escorregos, mas não será enganado. Se é enganado, então você não é eleito. Não é. A Bíblia nos garante isso. Se possível for, enganaria o eleito. Mas o eleito não é enganado. Agora veja, há tantas vozes que nos desviam da voz do Senhor. Há a voz do prazer e há tanta gente que está escutando e seguindo-a, onde pode ir e se divertir. E a maioria deles professa ser cristão. Quando se aproxima o dia do baile, eles não podem escutar o que diz Deus. Dizem, eu sou cristão. Hoje eu li um versículo na Bíblia. Eu li, Jesus chorou. João 11:35. É o versículo mais pequeno da Bíblia, né? Os teólogos falam disso. Eles têm muita paciência de conferir o versículo longo, o versículo curto, quantas palavras tem, quantos livros tem, tudo isso, quantas vezes repete-se a palavra Jesus. Eles têm tempo para essas coisas, mas isso não salva. Então ele também está aqui e diz, eu li hoje. Leu a Bíblia, amado irmão? Sim, li. Quem dentre nós leu a Bíblia hoje? Também vou levantar. Leu o quê? Jesus chorou. Um versículo. O mais pequeno possível, daí já posso correr ao Pai. E hoje há muito desse entretenimento que está vindo para os ditos cristãos. E ali se encerra o assunto. Se vão ao baile. Porém, tem tantas coisas que fazer e tantas vozes no mundo hoje em dia que não podem encontrar tempo para orar genuinamente. Há tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. O profeta, quando pregou essa mensagem, nós estamos dizendo que pregou em 1958. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje. Amém? É exatamente o que está acontecendo hoje. Como é que ele soube? Sendo homem de Deus, esses eram mostrados, eram dados a visão do que aconteceria. É a razão dessa mensagem estar a circular para o mundo inteiro, porque sabia-se que chegaria este tempo em que isto iria acontecer. E justamente está acontecendo. Está acontecendo. 8. O profeta disse o seguinte, no 8, era uma conversa que ele tinha. Ontem fui com minha esposa ao supermercado, estava apurado porque tinha compromissos para esta tarde. Encontrei assentado fora um menino, meio dormindo, e uma mocinha se aproximou e estava de calças de homem, Deuteronômio 22:5. E esta jovem estava tão pintada e com uma cara sonolenta, perguntando ao menino, onde está tal coisa? Era a pergunta que aquela jovem fazia. E ele respondeu, como crees que vou eu saber?
Então ela disse, porém, saiba, eu regressei para casa, como que pelas 6 da manhã, e não tinha mais de 12 anos. Esta não tinha mais que 12 anos. Agora, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi nosso exemplo, amém? Amém. Vejam só, esta não tinha mais que 12 anos. Não amanheceu, ela amanheceu andando. Disse, eram pelas 6 da manhã. Esta estava dormindo? Não, mas vejam a idade. Isso é preocupante. Se o profeta nos traz este exemplo, hoje também está acontecendo. Crianças com essa idade já estão tendo essa má vida. Já estão sendo levados para esta má vida. E é triste ver isto. Vê? Disse, ele foi o nosso exemplo com 12 anos. Disse Jesus, não sabia que os negócios do meu pai me convém estar? Com razão, a voz de Deus é uma coisa estranha nestes dias. Uma coisa estranha nestes dias. Está suprimida por tantas vozes diferentes. Tem chegado até o ponto onde nossas faculdades estão embotadas e não podemos ouvir a voz de Deus. Devemos sacudir-nos, cair em nós e nos dar conta que somos homens e mulheres. Somos a criação de Deus. E estamos aqui para servir a Ele. Mas a voz de Satanás e as vozes dos falsos profetas nos dizem, sejamos modernos. Pelo contrário, amados, se nós estamos aqui é porque sabemos somos cristãos. E se somos cristãos, somos filhos e filhas de Deus. Importa que andemos segundo a palavra. Mas hoje não é isso que se prega. Prega-se que devemos ser modernos. Cristão moderno. Infelizmente, é o que se ensina nas igrejas. Vamos ouvir o cristão moderno, o que faz. Outro dia, e isso, queria terminar, e as vozes dos falsos profetas nos dizem, sejamos cristãos modernos. Agora, há um depoimento, há uma mensagem que eu vou vos mostrar, que é de um profeta. Há tantos falsos profetas que a Bíblia já mencionou que esses nós teríamos nos dias de hoje. E nós já temos tantos. E um deles fez uma declaração muito tremenda que depois vamos mostrar. 11. Outro dia, enquanto vinha ao culto, liguei rádio e estava dizendo que na cidade vizinha, Louisville, estão ensinando aos jovens como beber com temperança e então estão fazendo nas igrejas. Agora estão vendo? Este é o tal modernismo que as igrejas hoje adotaram. É o tal modernismo que os falsos profetas estão ensinando às suas igrejas. Ensinar como beber de forma moderada. E isto está acontecendo nas igrejas. Estão lhes ensinando temperança para que não se excedam. O que deveriam ensinar-lhes é Cristo. Amém? Amém? Isto é o que a igreja devia ensinar ao povo. É Cristo. Mas diferente. Não como beber. Isso porá a perder qualquer lar como pode falar a voz de Deus entre umas famílias que está no meio embriagada. E suas mentes estão adormecidas pelo álcool, pelo fumo. E onde tem perdido a sua noite em suas festas, como é que Deus pode falar através dessas famílias? O profeta fazendo esta pergunta. O homem que amanhece com a mente fixa em Deus, entra na presença de Deus. Amém? O homem que amanhece fixo em Deus, ele entra na presença de Deus. Entra. E o entrar na presença de Deus é como sair na madrugada quando o sereno banha tudo e as flores soltam o seu perfume. Quando você se encontra com tal coisa de pessoa, bem sabe que tem estado com Deus. Isto são evidências de quem está na presença de Deus.
São evidências. É possível, é visível que este homem sim está na presença de Deus. 12. Há tantas coisas nestes dias para anular o sentido do homem, porém, mesmo em meio de tudo aquilo e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são de prazer, outras são vozes de pecado, para atrair as pessoas. Em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda ela permanece. Mesmo que haja esse torcimento, a verdade de Deus ainda existe. Amém. A verdade de Deus ainda está sendo pregada. Por mais que seja para um pequeno povo, mas ela ainda está sendo pregada. Amém. Por mais que se levante vários entretenimentos que o Satanás está fazendo, está usando agora as religiões, mas a palavra ainda existe. Ela está sendo pregada. Ainda existe. Todo aquele que ouvir a minha voz e me seguir, João 10, homens e mulheres que escutarão a voz de Deus, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo que abrir seu entendimento para escutar a voz de Deus. Amém? Amém. Isto é para nós. Isto é para nós. Mesmo que se levante milhões e milhões de seduções, mas filhas e filhos de Deus ainda estão parados na palavra, pronto para escutar a voz de Deus. Isso não pode nos atrapalhar e isso não pode nos arrasar para o abismo. Não. Antes, pelo contrário, o profeta já tem desvendado esse mistério e nós, graças a Deus, temos um débil indicador que é o nosso profeta, já tem desvendado esse mistério. E que antes estava oculto, mas hoje já não está oculto para si e para mim. Amém. E muitos não conseguem ver isto. 14. Não importa quão mal sejam os tempos ou quão diferente ensine a sua igreja as coisas, Jesus Cristo, todavia, está pronto para falar com essa voz tão apreensível e delicada a qualquer um que lhe escute. Deus ainda está pronto para falar conosco. Deus está pronto para aqueles que se preocupam com Deus também, que se preocupam em servir a Ele. Ele está pronto para falar conosco. Este não pode ser justificação para nós. Não. Porém, o que se passa é que nos apuramos tantos e dizemos ao pastor: ouça, pastor, posso unir-me a esta igreja? Você pode se unir à igreja, mas não é tudo. É tudo? Não. O sentar no banco aqui não é tudo. De que igreja vem? Isso também não importa. De tal e qual igreja? Pois, traga-nos a sua carta, que coisa tão nécia. Posso unir-me a esta igreja? Ou, claro, venha aqui à frente e lhe batizamos com pingos de água e poremos seu nome no registro e logo receberá uma mão de companheirismo. É isso que porque nós estamos aqui? Não, não é isso que nos leva aqui para o companheirismo do aperto das mãos. Não é isso que nos leva aqui para receber esse batismo de pingo das águas. Não. Não. Aquele batismo de pingo das águas não é escriturístico, amado irmão. Se você foi batizado com pingo, importa que seja rebatizado nas águas por imersão. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é pelo aperto de mão do companheirismo. Não é isso que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui é a salvação. Pois, mesmo a sociedade maçônica tem um programa melhor. A sociedade maçônica e as demais sociedades têm o seu lugar, porém, não são a casa de Deus. E ali é onde ele fala. Essas sociedades tratam de moralizar as pessoas, porém Deus as justifica por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Eles têm para você uma filosofia moral, porém Deus oferece um novo nascimento. Está vendo qual é a diferença? Enquanto eles oferecem a filosofia moral,
moraliza os seus crentes. O que é moral? É a boa maneira de ser, não é? A boa maneira de se apresentar diante das pessoas. A boa maneira de conviver. Mas a nossa boa maneira de conviver é segundo as Escrituras. É aí onde o profeta disse que ele se oferece aquilo, não é? Oferece. Ali onde essa sociedade moraliza as pessoas. Porém, Deus as justifica por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Eles têm para você uma filosofia moral. Porém, Deus oferece um novo nascimento. Enquanto Deus oferece a filosofia moral, Deus oferece a você um novo nascimento. Muito diferente. Escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem cristãos, guarde silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estorve. Não deixe que nada lhes estorve. Amém? Agora, vejam assim. Não permita que nada possa travar-nos para nós podermos servir ao nosso Deus. Nem um trabalho, o profeta aqui falando. Nem nada. Isto é para se cumprir o quê? Primeiro buscar o reino dos céus. O resto, o trabalho, é o resto. Ele vai saber como completar isso. Ele vai saber como justificar isso. Mas é uma exortação para nós. Escute sua voz quieta. Cada um de vocês que se dizem cristãos, guarde silêncio na sua presença. Não deixe que seu trabalho estorve. Não deixe que ninguém saiba o que está fazendo. Unicamente venha diante dele, vá ao deserto e busque. Entre em sua câmara secreta e feche a porta. Isto é o quê? É oração. Aproveite o tempo. Quando os meninos não estão, ou estão na escola, então ajoelhe-se. Ouvirá toda classe de vozes. Porém, fique ali até que todas essas vozes se desvaneçam. Então começará a se esforçar. Você será mudado, será diferente, como sucedeu com Samuel. Além do mais, ele fará uma obra através de você e se render. Isto fará de você o cristão que deve ser. Primeiro é render-se a si mesmo. É buscar a sua face. E aqui está um ensinamento. Diz: entre no aposento. Feche a porta. Busque um lugar silêncio onde você pode entrar na presença de Deus. Agora, voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado a homens em cada classe de vida, em cada era. Você lembra disso? Sim, a voz de Deus, ela desde lá do passado, ela sempre está chegando aos homens. Em cada momento, Deus tem falado com os seus homens. O profeta disse: se voltarmos lá atrás, nós podemos encontrar vários homens que Deus tem falado com ele, através da sua voz. Lembram como é que o Moisés encontrou-se com Deus? Sim. Disse: foi através daquela voz da sarça ardente. Vejam só. Agora, voltemos ao passado. Esta voz de Deus tem chegado aos homens de cada classe da vida, de cada era. Não importa se você é agricultor, sapateiro ou o que for, Deus ainda fala. Se você é pecador, prostituta, bêbado, membro nominal da igreja, local ou o que for, a voz de Deus ainda está pronta para falar-lhe. E 25. E logo aqui temos o Moisés. Com a teologia da igreja saindo-lhe pelos ouvidos, estava bem cheio. E ele ia ser o próximo faraó. E encontramos aqui, todavia, sem conhecer a Deus. Porém, certo dia ali, detrás do deserto, um homem de 80 anos com a barba branca e longa viu uma sarça ardente que ardia com fogo e se separou do caminho para ver o que sucedia. E quando chegou perto da sarça, ele ouviu uma voz. Deus teve que tomar 40 anos para aniquilá-lo antes de poder falar com ele. Nós
Nós, com todo o alvoroço e perturbações que temos hoje em dia, não podemos estar quietos, nem por 10 minutos, para que Deus nos fale. Amém. Estão vendo isto? Amém. Nem por 10 minutos, para Deus nos fale. Sem dúvida, Moisés, estando ali na presença daquela sarça, e a voz que lhe chamou, aprendeu mais cerca de Deus em 5 minutos do que havia aprendido em todos os 80 anos de ensinamento. Amém? Amém. Agora, a experiência de Deus, amado, não precisa uma instrução de muito tempo, como os homens pensam que temos que sentar na carteira, fazer 4 anos, depois ser dado o certificado. Não precisa. Vejam só, o profeta disse, em 5 minutos, disse, o Moisés aprendeu mais do que aprendeu em 80 anos. Deus, Ele é Criador. Ele pode te transformar num abrir e fechar de olho. Está aí aquele assassino, está aí naquele dia. Foi apenas em alguns segundos, eu não sei se aquela conversa durou segundos ou durou minutos, mas disse, hoje mesmo. Está onde? Hoje mesmo. Mas o que o mundo religioso faz já não é isso. As organizações que fazem já não é isso. Nós conseguimos ver. Não é de Deus aqui. Está aí, isso uma voz. Aqui o Moisés ouviu a voz de Deus, falando com ele. Moisés, tira a sandália. E ele aí recebeu. E o profeta ainda mais adiante, ele diz, com Moisés para chegar lá, ele causou um dano no Egito, se matou um soldado. Isso aquilo criou um problema. Mas era um problema para ele ser transformado aqui. Aquele problema foi o propósito de Deus para a sua transformação aqui. E muitas vezes nós temos passado essas aflições. E lamentamos. Deus sabe por que isso acontece. Ele quer transformar. Como? Não sabemos. Moisés foi assim. Tinha que causar um dano para poder correr para o deserto e ser transformado lá. Então, não questionemos o que Deus tem feito em nós. Para além deste profeta, parágrafo 26, note o profeta Isaías. É mais um na qual ouviu a voz de Deus. Quando era um homem, 26, jovem, tinha a seu favor tudo. E o grande rei, tão popular naqueles dias, o rei Uzias, amava Isaías porque sabia que era profeta Isaías. Amava muito a vontade na casa do rei. Estava muito à vontade na casa do rei, dizia. Porque tudo que ele desejava, o rei lhe dava. Porém, chegou o tempo quando o rei morreu. A prosperidade sempre lança o homem a perder. Amém? Às vezes engana a prosperidade, não é? Maiores bênçãos materiais, às vezes nos deixa numa situação. Mas essa é uma coisa muito dura para se dizer, profeta falando. Porém, a prosperidade separa o homem de Deus. Deus disse algo semelhante a isso na Bíblia. Quando estavas pobre e não tinhas nada, eu vim resgatar-te. E tu me ouviste e me serviste. Porém, quando te abençoei em abundância, então tornaste tua atenção para outra parte. Tem feito isto neste país. Tem voltado sua cabeça. Isso tem feito a igreja. Tem sua igreja tão enorme. Tão enorme. Ali. Na esquina. Que lhe custou milhões e milhões. E tem tudo tão suave e bem acomodado. Com razão, não tem tempo para escutar a voz de Deus. Porém, espere até o dia quando tudo isto lhe for tirado, então desejará ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes buscamos a Deus quando estamos em desespero. Oramos quando estamos em desespero. Oramos porque alguma coisa nos inquieta. O profeta aqui falando. Por agora tudo marcha bem, porque está abençoado, tem bênçãos, maiores bênçãos. Porém, a hora vem quando não será assim. Amém?
E o Filho de Deus tem que estar preparado nisso. Isso não é maldição nenhuma. Você tem que saber disso. 27. Agora, Isaías podia recostar-se no braço do rei. E o rei favorecia o bom espírito que Isaías mostrava. Ele já amava. Porém, certo dia o rei morreu. Então Isaías teve que ficar só. E muito logo se deu conta que todos não eram como o rei. Chegará o dia quando grupos não denominacionais como este serão esparramados, porque vê o dia quando você terá que pertencer a uma organização ou não poderá adorar a Deus. Esse dia nós esperamos, amados. Qual é esse dia? É que a besta estará tomando as rédeas. Ou se junta, ou você será um sacrifício. Porque já não mais você estará a adorar nestes lugares. Esses dias virão. E nossos irmãos, nós temos assistido alguns vídeos aqui dos mártires da palavra, que não aceitaram renunciar a Cristo. Eles permaneceram firmes com a palavra. E custou-lhes aquilo que lhes custou. Agora, assim diz a Escritura. Hoje em dia somente criticam de nós. Porém, vem o dia quando haverá um boicote. Porque a marca da besta tem que vir. Você pertencerá à confederação nas igrejas, a besta como está em Roma, ou não poderá de maneira nenhuma render adoração a Deus. E isso diz as Escrituras. Então, será quando você clamará como Isaías, em um momento de desespero. Ele foi ao templo e então se deu conta da situação e levantou suas mãos e disse: "Oh Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Você pensa que tudo está bem, porém espera até que venha aquele dia. Ele disse, habito em povo de lábios impuros." Então foi quando chegou a uma condição desesperadora, quando ele entrou nesta confissão. E quando você chegar ao ponto de desesperar, o profeta falando, quando a esta coisa está, algo sucederá. Quanto a esta coisa, então algo vai suceder. Você ainda não tem chegado a esse ponto. Ainda não tem chegado a esse ponto. Se Isaías naquele dia chegou: "Pois eu me unirei com esta ou aquela igreja e tudo estará bem." Porém, você tem que desesperar. Tem, em verdade, que ter necessidade de Deus. Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." Mateus 5, capítulo 5. 28. Porém, porquanto você está satisfeito com as coisas do mundo, como pode Deus falar-lhe? Você diz: "Deus nunca me falou." Por que será? Ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo. Esse é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus. Esta é a verdade. Então, se Isaías entrou em desespero naquele dia, então clamou, confessou seus pecados e também os pecados do povo. 29. Logo depois que terminou a confissão, ouviu um ruído no alto do templo, e quando olhou para ver o que sucedia ali, estavam os serafins voando de um lado ao outro. Tinham duas asas sobre os seus rostos, duas sobre os seus pés, e com duas voavam, clamavam: "Santo, Santo é o Senhor dos exércitos." Algo estava sucedendo naquela hora. Deus agiu. Quando Isaías se desesperou, então Deus chegou à cena. Aleluia. E isto tem acontecido conosco. Quando estamos em desespero, Deus já age. Quando já não mais podemos, Deus dá um passo. Isaías 30. Clamou com grande voz: "Eu tenho lábios impuros, porque acabava de ouvir uma voz
a qual o mudou. A voz disse, 31, quem irá por nós? Quem irá? Quem está disposto a parar na brecha? Enviarei a uns teólogos muito especiais? Quem irá neste dia para clamar que ainda sou Deus? Foi a pergunta naquele dia. Quem irá para condenar sua imundícia? Quem irá para derrubar suas denominações e edificar de novo o poder de Deus vivo? Quem irá? E esta pergunta está vindo para cada um de nós também. Quem irá anunciar essa mensagem? Quem irá? Mas escute, naquele dia o que Isaías disse. Deus, antes que eu possa ir, é necessário ser transformado. Aleluia. Amém. Antes que eu possa fazer a obra para o Senhor, Senhor, me transforme. Antes que eu coloque a mão para um enfermo, Senhor, me transforme. Foi o que Isaías disse naquele dia. Necessário ser transformado. Tinha que despojar-se de suas teorias e tolices. Ele tinha que tirar tudo aquilo. Tinha que despir. Assim também será com cada indivíduo que Deus chamar. Amém. Amém. Será com cada indivíduo. A gente tem que ser renascido, transformado, feito de novo. E não é algo imaginário, mas verdadeiramente do coração. E algo que vem da verdade. E se vem da verdade, então sucede. Acontece. Se é verdade, acontece. 33. E um dos anjos disse: se tu pedes, receberás. Logo outro anjo foi diante do altar de bronze com a brasa acesa, com fogo ardente, e voltou para Isaías e pôs em sua boca e lhe disse: agora estás limpo, vá e fale a palavra. Aleluia. Que graça. 34. Isaías foi transformado depois de ouvir aquela voz. Logo pelo fim dos seus anos, escreveu uma Bíblia completa. Começou com o Gênesis e terminou com o Apocalipse. Há 66 livros na Bíblia. Vocês creem nisso? E ele escreveu 66 capítulos. É um dos maiores livros. No livro de Isaías. Por quê? Porque foi assim? Porque chegou a um ponto de desespero num tempo quando viu que era de suma importância. E ele chegou no tempo de desespero. Não é só este. Há tantos outros quanto o profeta aqui nos traz como exemplo. Para além de Isaías, que ouviu a sua voz, o Daniel também ouviu a sua voz naquele dia. Parágrafo 35. Daniel, ali na Babilônia, havia proposto em seu coração não contaminar-se com as doutrinas babilônicas. Porém, certo dia, Daniel se viu necessitado e desejava ouvir a voz de Deus. Agora, ele tinha as escrituras, mas necessitava ouvir a voz de Deus. Amém? Então foi ao lado do rio Edikel. Agora, não foi simplesmente um caso de chegar ao lado do rio, estacionar seu carro e ajoelhar-se ali, entre as sarsas e clamar: Senhor Deus, quero ouvir tua voz. Onde estás? Não. Assim não se faz. Daniel foi em seu carro, juntamente com os seus servidores, ao rio e logo mandou que voltassem. Ele iria ficar até que ouvisse Deus. Aleluia. Amém. Esses são os exemplos que o profeta está nos trazendo daqueles que ouviram a sua voz naquele dia. Assim é como se faz. Ele se desesperou. Tinha que separar-se de todos os soldados, astrólogos, homens sábios e doutores em teologia que estavam a dizer-lhe: olha, Daniel, faça-o desta ou daquela maneira. Aquilo para ele era uma confusão. Ele tinha que separar-se daquele grupo para encontrar-se com Deus. Tinha que separar-se de todos. Mas ele se separou de tudo aquilo. E assim tem que fazer você. Assim tem que fazer você. Separou-se de tudo aquilo. Ele ficou ali ao lado do rio por 21 dias, pelejando com o anjo do Senhor. Porém, lemos que olhou sobre as águas
e ali viu um anjo com um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. E levantou suas mãos e jurou por aquele que vive para sempre, quando chegarem a suceder as coisas que Daniel tem visto, o tempo já não será mais. Daniel 12. Podem vocês conferir esta necessidade que Daniel teve de ir buscar a Deus. E ele teve que permanecer lá durante 21 dias. Ele tinha que se separar dos seus soldados, tinha que se separar dos seus astrólogos, tinha que se separar de tudo para buscar Deus. Isso tem que acontecer em cada um de nós. 36. Ele havia tardado por 21 dias por causa da iniquidade daquele país. Não por causa dele, mas por causa da iniquidade daquele país. Veja. Esta devia ser a missão de cada um. Devia ser a missão de cada um. Se ele foi detido por 21 dias por causa da iniquidade daquele país, que é Pérsia, por quanto tempo estará detido neste dia? E quanta iniquidade nós temos hoje? Se naquele dia ficou 21 dias, e hoje seriam quantos dias? Por causa da iniquidade deste povo e deste mundo. Porém, é aquela fé que não morre, aquela fome e desejo no coração humano que não dirá, não há Deus, mas se manterá ali até que Deus fale do céu. Você não pode brincar com este evangelho, não é coisa de brincar. Tem que acertar o alvo 10 vezes de cada 10. Alvo 10 vezes de cada 10. Tem que ser perfeito de outra maneira. Não está bem e não servirá. Tem que ser perfeito. Daniel orou. Este foi mais um homem de Deus que buscou a voz de Deus. E ele, todos esses, cada um deles, Deus respondeu. 37. Agora, no livro dos Atos, mais um outro, nós encontramos aqui o Pedro. O Pedro, ele estava instruído na sua mente pelas suas tradições, que não poderia comer os animais imundos. Não poderia juntar-se com os outros povos diferentes, que somos nós, os gentios. Aquilo constava na sua lei. E ele era zeloso naquela lei. Mas escuta só, o que o profeta nos diz aqui sobre isto. Ele estava tão zeloso. Agora, no livro de Atos, capítulo 9, encontramos a um fariseu chamado Saulo. Ele era um bom teólogo e havia sido instruído no seu tempo. Todas as escrituras bem estudadas, calculadas, segundo os teólogos. Ele via gente que fazia algo espiritual, porém sua teologia feita pelo homem, e não enquadrava com aquilo. Que paralelismo tão exato com este dia? Era um homem honesto e sincero de coração, como são muitos hoje. Eles pensavam que a gente está louco quando diz que tem sido renascido. Eles pensam que a cura divina e o poder do Espírito Santo unicamente são coisas das quais se falam. Porém, estas coisas são verdade. Não são verdade? São. Agora, um dia Saulo estava a caminho de Damasco. Este é o Pedro. Mas, escutem, o Pedro, antes de passarmos para Saulo, quando ele tinha isso na sua mente, nesta instrução da sua tradição, Deus fez cair um lençol com os animais. De todo tipo de animais foi dito, mata e come. Mas ele, sabendo que não pode comer o animal imundo, ele disse, não posso comer o animal imundo, ou os animais imundos. E Deus disse, não faça imundo o que Deus abençoou. E isto ele percebeu, de que não se trata dos animais, trata-se da palavra que deve chegar aos gentios.
E ele foi mostrado isto. Deus falou com ele. Ele buscou a voz de Deus. E Deus lhe esclareceu. E aquilo sucedeu até que foi à casa do cordeiro. Até que comeu com o cordeiro. O que não fazia antes. Mas Deus lhe transformando. Daquilo que ele era para aquilo que Deus viu. Que isto aqui é o que é verdade. Porque muitos ficam com aquilo que tem sido as suas tradições. E hoje as tradições estão sendo pregadas como se fosse verdade. Mas aquilo não é verdade, não. São tradições. Existiu um outro que o profeta nos traz aqui, que é o Saulo, que perseguia também nesse zelo todo para a igreja. Ele conhecia a lei e perseguia a igreja, vocês sabem disso. Mas um dia, uma voz veio sobre ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu, encontrou a cegueira. Aí estava a sua transformação para poder servir a Deus. Antes perseguidor da igreja, mas depois passou a ser um servidor de Deus. Então estão vendo? São tantos homens que Deus nos traz aqui, aqueles que ouviram a voz de Deus e eles foram transformados. Agora, vamos chegar na fase final. Eu vou passar alguns parágrafos aqui para nós chegarmos na fase final. O profeta diz, parágrafo 53, deixa-me terminar de trazer isto. Chegará o dia quando sua alma vagabunda será tirada, parágrafo 53, do seu corpo e estará em seu destino em alguma parte, vagando ali nas trevas ou no seio de Deus. Aquela voz falará novo. A Bíblia diz que todos aqueles que estão nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão uns para entrar em vergonha e confusão perpétua e outros para entrar em paz e gozo eterno. Daniel 12 em diante. Um dia esta mensagem, esta palavra virá servir como testemunho. Naquele dia em que a voz soará, onde todos serão levantados. Todos serão levantados. Mas levantados para quê? Uns para a vergonha perpétua, como o profeta nos diz aqui, a palavra diz isso. E os outros para o gozo eterno. Isto é verdade. A palavra vem para todos. Mas ela vem para todos. Ela é pregada para todos. Como a Bíblia diz, ide pregai o Evangelho para toda a criatura. Mas aquele que crê, aí está a separação. Aquele que crê, de forma particular, pode-se pregar para muitos, mas há de surgir uma semente ou duas sementes. É aquela que creu. É aquela que foi vista antes da fundação do mundo. Pode ser que este seja o dia quando você decide que vai fazer. Se vai escutar o que diz a televisão, vai escutar o que diz o jornal, ou vai escutar o que diz o teólogo, ou o que diz Deus Todo-Poderoso. Este é o dia da sua... Cada momento em que nós temos recebido a palavra é o dia da nossa decisão. Cada momento. Se eu continuo com o mundo ou continuo servindo a Deus. Cada momento. Deixe dizer isto. Não vai escutar nada menos do que disse Deus. Amém? Aí está a exortação. Não vai escutar nada. Não vai escutar nada menos do que disse Deus. Espere até que ouça aquela voz aprazível e delicada. E então ele o mudará. Você diz, irmão Branco, eu quisera crer, oxalá, que eu pudesse crer. Como anelo fazer certas coisas, porém não as pode fazer. Por quê? Não se mantém quieto por suficiente tempo. Nós não temos nos mantido quieto por um suficiente tempo. Parece que temos muita pressa. Pedimos e queremos que isso aconteça. E se não nos colocamos quietos pelo suficiente tempo, como os outros puderam esperar até Deus responder? Isso não tem. Não tem.
Não chega ao lugar onde todas as dúvidas fogem. Quando você chegar ao ponto onde todas as dúvidas hajam passado, então será livre e poderá ouvir a voz de Deus falar. Amém? Se forem removidas todas as dúvidas em nós, aí nós podemos ouvir a voz de Deus falando conosco. A dúvida nos separa de Deus. A dúvida é do Satanás. Nos coloca dúvida sempre em algum ponto. Mas o profeta diz, até que seja removida toda a dúvida. Aí, Deus ouvirá a voz de Deus falando. Filho meu, falando o quê? Filho meu, eu sou teu salvador. Filho meu, eu sou teu curador. Tu não tens de fazer estas coisas. Eu morri para que tu pudesse ser livre. Porém, por tanto tempo você está nesta confusão. E errando com toda classe de vozes. Separa-se de tudo isto. 55. Não tenha temor de confiar completamente na palavra de Deus. Tenha fé e creia. Ele está cuidando de você. Ele destruirá qualquer coisa que tratar de lhe estrovar. Deus fará isso por nós. E quantas vezes Ele tem feito isso e nós não percebemos? Tem feito enquanto nós estamos dormindo, enquanto estamos dentro de nossa casa. E Ele tem feito isto. Tem lutado por si ou por mim. Pode ser que algo lhe ataque, porém não pode lhe fazer dano, porque Ele permite todas as coisas e não pode ser nenhuma outra coisa, porque tudo está contribuindo para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Romanos 28. Nenhum mal pode chegar a você. 57. Irmão, a tempestade está próxima e ela já está no nosso meio. Está no nosso meio. Cada vez mais está se aperfeiçoando e virá maiores tempestades. Está próxima. Escute a sua voz que diz: saiam da Babilônia e separem-se. Não sejam participantes dos seus pecados. Esta voz está vindo para cada um, para que saiamos do Egito para fora. Aquele povo passou a ser igreja quando foi tirado do Egito para fora. Porque lá Deus não poderia ter feito o que fez com eles enquanto eles peregrinavam. Enquanto eles voltavam, estavam em êxodo. Deus não poderia ter feito lá no Egito. E Deus também não poderia ter operado quando estava na denominação. Ele esperou que pudesse lhe tirar da denominação para poder esclarecer a sua palavra. E Ele fez isso lá e também está fazendo conosco. Não seja participante dos seus pecados. Eu lhes receberei e vocês me serão filhos e filhas. Deus falando. Esse é só sairmos do Egito. Deus irá nos receber. E seremos filhos e filhas dele. E eu vos serei Deus, como ele disse para aquele povo naquele dia. Eu vos serei o Deus. Agora, o profeta tem uma pequena porção ali da oração que ele fez naquele dia. Eu quero fazer esse pequeno trecho também, quero ler para vocês em oração. E ele pediu para inclinar os nossos rostos. 58 ele diz assim: poderá você dizer neste dia: Senhor e Deus, tenha misericórdia de mim, ainda que eu me tenha unido a diferentes igrejas e tenha feito confissão. Não sei o que é estar quieto em tua presença e escutar tua voz guiando-me. Eu não saberia o que fazer se tu me falasse em uma voz audível. Anelo te conhecer para que assim possas me falar e guiar-me em meu caminho. Deus os abençoe. Amém.